bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje nós vamos estar recebendo a doutora Cibele Mantovani. Ela é formada em Engenharia Agronômica pela Unesp de Jaboticabal. Ela também é sócia proprietária do Orquidário Mantovani, um lugar maravilhoso que você precisa de conhecer. O tema da nossa entrevista será os cuidados com as orquídeas. Quais os cuidados que nós devemos ter com as orquídeas? Como nós fazemos a reprodução, como nós fazemos a irrigação, adubação, replantio. Nós vamos estar falando sobre todos esses assuntos. Fique até o final. Eu peço a você que ainda não se inscreveu ao canal, que você se inscreva ao canal, que também você compartilhe esse vídeo com seus amigos de WhatsApp e com seus amigos das suas redes sociais. Doutora Cibele Mantovani, seja muito bem-vinda ao canal Quest Interativo. Oi pessoal, meu nome é Cibele Mantovani, eu sou engenheira agrônoma formada pela Unesp, campus de Jaboticabal, onde também eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de produção vegetal, focado no cultivo de orquídeas. Eu já fiz muita pesquisa sobre a família Orquidácea, tanto sobre a parte de nutrição, adubação, propagação dessas plantas. E hoje estou aqui no Orquidário Mantovani, em Itápolis, onde eu sou sócia proprietária, e vou falar um pouco para vocês sobre o cultivo de orquídeas para o canal Quest Interativo. Doutora Cibele Mantovani, muito obrigada por ter aceito a participar do nosso canal e, além do mais, ter aí aberto o seu orquidário para o canal Quest Interativo. Muito obrigada, doutora Cibele. E vou aproveitar já de fazer a nossa primeira pergunta. Nós queremos saber o seguinte: quais as principais espécies, englobando as nacionais, estrangeiras e micro-orquídeas? A família Orquidácea é uma das maiores famílias de plantas que existe dentre as angiospermas. Então, quando a gente considera as plantas que emitem flores, a família Orquidácea é a maior, pois ela é composta por mais de 35 mil espécies e mais de 500 mil híbridos. O homem ele vai fazendo cruzamentos artificiais e com isso surgem os híbridos, que são a maioria das orquídeas cultivadas. Então, pessoal, vou mostrar para vocês algumas dos principais gêneros. Aqui, o gênero Phalaenopsis. Então, aqui o detalhe da flor, né? A planta Phalaenopsis é uma das principais quando a gente fala em importância comercial. Essa daqui é campeã, você encontra em todas as floriculturas, gardens, supermercados. Hoje você encontra a Phalaenopsis para comprar. E também o gênero Cymbidium. Aqui um híbrido de Cymbidium. Essa orquídea aqui ela é terrestre. Depois eu vou falar sobre o cultivo de cada uma. O gênero Oncidium. Esse daqui, muito popular também, brasileiro. Gênero Oncidium. O gênero Cattleya. Tem vários híbridos, muito coloridos, muito perfumadas também, procuradas por colecionadores. Apresenta várias cores, formatos, tamanhos também, que variam. Tem as espécies e os híbridos, né? Então tem uma grande variação de cores e tamanhos. O gênero Dendrobium também é um dos mais cultivados, com importância comercial, muito utilizado para decoração, devido à alta durabilidade de suas flores. E temos também as Vandáceas, né? Então o gênero Vanda. As Vandas, elas são asiáticas e elas têm uma peculiaridade que as raízes são aéreas. Então veja só, ela não precisa de substrato nenhum, ela consegue sobreviver somente com as raízes aéreas. Dessa forma ela tem um diferencial aí que chama a atenção do pessoal no mercado. De importância comercial menor, mas também tem importância as micro-orquídeas. Veja só o detalhe da flor, são flores minúsculas, né? Que são apreciadas por colecionadores. Então, quando a gente vai em exposição de orquídeas, tem o pessoal que coleciona só as micro-orquídeas, né? E existem os colecionadores de outros gêneros também, que eu não falei aqui, Paphiopedilum, Aerides, Ricostílios. Tem outros gêneros, mas eu mostrei aqui os principais, que esses são os de importância comercial, que você encontra com facilidade. Doutora Cibele, realmente é um mundo encantador. O mundo das orquídeas
é encantador. E quando a gente fala também em presente, né? Eu adoro receber orquídeas, eu já recebi várias orquídeas, eu tenho algumas aí que depois de anos e anos elas estão aí dando flores, mas eu confesso para você, a partir dessa entrevista eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais de como cuidar das orquídeas. Eu não tenho dúvida disso. Doutora Cibele, responde pra gente aí quais são os métodos de propagação, como e onde pode ser feito o plantio e qual é o ambiente adequado para isso. A propagação de orquídeas pode ser feita de forma sexuada ou de forma assexuada. Quando a gente fala de propagação assexuada, você vai ter clones iguais à planta-mãe. Uma das formas é através de cake. Os cakes são mudas, são emitidas depois da floração, né? A planta floresce, geralmente ela tem uma haste floral e emite uma muda. Quando essa muda tem parte aérea e raiz desenvolvida, você pode vir aqui, tirar essa muda, quebrar mesmo o galinho aqui, destacar e plantar num vaso com substrato. Ela vai se desenvolver e ela vai ter flores idênticas à planta-mãe, certo? Isso é propagação assexuada. Também quando você tem um vaso de orquídeas já entouceirado, bem grande, você pode fazer a divisão de touceiras, fazer mudas, que eu vou mostrar depois na parte de plantio. A propagação sexuada é uma forma de propagação das orquídeas onde você tem a variação genética, a variabilidade. Por quê? Porque você tem cruzamento, então você vai polinizar uma flor e aí pode ter variações. Como que se poliniza a flor da orquídea, né? Primeiramente, mostrando aqui as partes da flor da orquídea, para você saber como polinizar. Toda flor da orquídea, ela é composta por 3 sépalas e 3 pétalas. Sendo aqui a pétala chamada labelo, ela é diferenciada, ela sempre tem uma cor que chama mais atenção, um formato que na natureza vai atrair o inseto polinizador, que é o que vai gerar cápsulas, né? Então mostrando aqui onde fica a estrutura reprodutiva das orquídeas aqui. Vou tentar tirar com o auxílio de um arame aqui. Isso qualquer um pode fazer em casa, tá? Aqui a polínia, vamos mostrar a polínia. Ela fica protegida. A polínia é um aglomerado de pólen, certo? Quando a gente tem a polínia da orquídea, a gente pode fazer um selfie, que é na própria flor, né? Fazer ela mesma. Eu vou aqui no estigma, encosto e pronto. A polínia já fica aqui aderida no estigma e esta flor está polinizada, certo? Depois de alguns dias, para saber se a sua flor de orquídea está polinizada, aqui ó, a flor murcha, é a mesma orquídea ó, a flor murcha e ela começa a entumecer aqui o ovário, que é onde vai formar o fruto. O fruto da orquídea, chamado cápsula, tem tamanho peculiar, depende do tamanho da flor, né? Esse aqui no caso é uma cápsula de Cattleya, de um híbrido de Cattleya. Essa que eu polinizei é uma Cattleya valkyriana, ela vai ficar com um fruto mais ou menos desse tamanho, daqui uns 6 meses. E dentro do fruto, vou abrir para mostrar para vocês, olha, temos as sementes. Se eu semear todas essas sementes de orquídeas, tem milhões aqui. Eu vou soprar e mostrar, olha, isso são milhões de sementes de orquídeas. Que na natureza, elas vão se espalhar e vão encontrar condições naturais e germinar. Mas isso, quando a gente faz em escala comercial, a gente tem o cultivo in vitro, que é a semeadura artificial. Então aqui já são as mudas in vitro originadas de sementes, que é isso que eu mostrei para vocês. É dessa forma que se faz propagação sexuada de orquídeas de forma em escala comercial, né, para você fazer em grande quantidade, certo? Essa é uma das principais formas de propagação das orquídeas, onde a gente tem um meio de cultivo aqui, com todos os nutrientes que as orquídeas precisam para germinar, uma fonte de energia, né, o açúcar, o carbono, e elas ficam aqui por um determinado tempo, alguns meses até germinar. A gente depois faz um repique, né, troca esse meio de cultivo, transfere para outro frasco, renova, e depois de um ano essas mudas saem do laboratório, elas ficam em frascos, em prateleiras com luz artificial
e também temperatura controladas para chegar nesse ponto aqui depois de 1 ano. E aí a gente aclimatiza essas mudas para depois individualizar e aí sim começar a comercializar os seedlings de orquídeas. Essa é uma das principais formas de propagação de orquídeas. A propagação de orquídeas a partir da semeadura de cápsulas com sementes maduras, passando por todas as fases de cultivo até a floração, leva de 5 a 7 anos, dependendo da espécie. Então, por exemplo, para o gênero Cattleya e seus híbridos, um tempo de 5 a 7 anos. Para o gênero Phalaenopsis e seus híbridos, desde a semeadura até a floração, de 3 a 4 anos. Então, por isso que as orquídeas são plantas tão valiosas devido ao tempo que elas levam para atingir a idade adulta. Às vezes a pessoa fala, puxa, mas uma orquídea é tão cara, mas não tem ideia do tempo que levou desde a semeadura até a floração. Por isso o valor agregado dessas plantas. Estou mostrando ainda aqui, para vocês entenderem. Então, quando a gente tem a semeadura in vitro, a gente tem que abrir esse frasco e aclimatizar essas plântulas, certo? É feita a lavagem desse meio de cultivo e cada plântula é colocada numa bandeja como esta, em cédulas individuais, onde elas ficam assim, com o substrato esfagno, que ele mantém a umidade ideal para as plântulas nessa fase de cultivo. Quando elas já estão aqui enraizadas, né, elas ficam em torno de 6 meses nessas bandejas, em ambiente coberto, com claridade, uma estufa especial com um sombreamento aí de 70% a 80%. Depois de enraizadas, elas vão para o pote 9, que a gente chama esse tamanho de vasinho aqui. O tamanho do vaso é sempre proporcional ao tamanho da muda. Então veja, muda pequena, vaso pequeno. Ela fica aqui, pode ficar de 1 a 2 anos neste pote. E vai finalmente para o pote 15, que é um pouco maior, onde ela vai formar toda a estrutura dela para a floração. Aqui a gente está mostrando o gênero Cattleya, né? Até a floração. E uma dúvida muito comum que o pessoal tem é quanto ao tipo de vaso, que eu vou mostrar aqui também. O vaso muito utilizado é este aqui, o vaso de cerâmica. Ele tem uma porosidade maior do que o vaso plástico. Todo vaso deve ser perfurado, a parte inferior, para ter o escoamento da água, né? O tipo de vaso depende muito do tipo de substrato, do tipo de orquídea que você está cultivando, do seu ambiente de cultivo. Então aqui, por exemplo, no Orquidae mantovani, o cultivo das orquídeas é feito em estufa, todas as estufas são cobertas com plástico e um sombrite aí de 70% a 80%. Então é um ambiente quente. A gente utiliza mais o vaso plástico para manter a umidade, mas eu vou falar depois sobre irrigação, mas temos que manter a umidade e não pode secar demais, mas também não pode encharcar o substrato. Então por isso que nessa fase já adulta das orquídeas, quando a gente vai replantar, a gente coloca a casca de pinos, carvão vegetal e esfagno. O esfagno ele mantém o substrato úmido. É um mix que a gente produz aqui, que ele tem um ponto ideal de umidade para as orquídeas adultas. Veja que as orquídeas aqui menores é uma casca de pinos e um carvão de espessura menor, tá? Então, mais granulado. Já para as plantas adultas, pode ser uma granulometria maior. É assim que a gente trabalha. Doutora Cibele, agora eu tenho uma pergunta para você que eu acho que todo mundo tem dúvida. Responde pra gente, é aconselhável o replantio das orquídeas? O replantio de orquídeas deve ser feito na hora certa. Como identificar a hora de replantar a sua orquídea? Veja só, esse vaso está em plena floração, né, com todos os botões florais para serem abertos, mas a planta precisa ser replantada. Como que a gente sabe? Olha aqui, raízes para fora da borda do vaso e a planta também já está começando a sair para fora. Isso é um sinal que você precisa replantar a sua orquídea, tá? Mas a gente nunca replanta quando ela está com flor. A gente espera ela florir, espera acabar a floração, depois corta as hastes secas e aí sim faz o replantio, né? Quando ela tem essas raízes verdes saindo. Outro sinal que indica que a sua orquídea está precisando ser replantada é o substrato velho.
Quando você coloca o dedo no substrato, ele afunda, ele já terminou o prazo de validade dele, ele já não é mais adequado para o cultivo de orquídeas. Você precisa trocar, colocar um substrato novo. Tá aqui para vocês entenderem. Quando o vaso está pequeno, né, você precisa de um vaso maior. E quando o substrato está velho, você precisa trocar e replantar. Mas nunca mexer na planta florida. Deixa ela de lado, quando terminar a floração você replanta. Vamos mostrar aqui então uma orcatleia que já floresceu. Já cortei a parte seca aqui. E ela está no ponto do replantio, porque veja aqui, ela está emitindo um broto. Esse broto, raiz verde, aqui é o sinal de que você pode replantar a sua orquídea, que ela vai enraizar no substrato que você colocar, tá? É um sinal. Como que é feito isso? Primeiramente você aperta o vaso, retira. Como eu já falei, o vaso plástico, ele segura mais umidade. E o vaso de cerâmica, ele seca mais rápido. Você escolhe o que você deseja. Sempre no fundo do vaso a gente coloca uma camada de material drenante. No caso aqui eu utilizei caco de telha, que é um material que eu tenho um fácil acesso aqui, então é o que eu utilizo, tá? Esse substrato aqui, ele não está velho, mas eu vou fazer uma limpeza. Já que eu estou replantando, eu vou tirar um pouco do substrato, tá? Ver se não tem nenhuma raiz seca, já fazer uma limpeza de raízes secas também. Esse substrato ainda está bom. A gente já limpa também brácteas aqui que estão secas. Você faz uma limpeza geral quando você faz o replantio. Sempre utilizando uma tesoura de poda esterilizada, né, para cortar essas raízes, para cortar qualquer parte da planta que você vai limpar. Sempre utilizar uma tesoura limpa aqui, ó, cortando as raízes secas. As raízes verdes a gente deixa, tá? Aqui uma limpeza do substrato. Você pode utilizar luvas, tá? Cada um aí escolhe o jeito que achar melhor para manipular as suas plantas. Aqui no caso, eu vou escolher um vaso de cerâmica para fazer o replantio da minha orquídea. O tamanho do vaso sempre proporcional ao tamanho da muda. Então aqui eu tinha um vaso pequeno, estou passando por um vaso maior, né? A camada de material drenante aqui, caco de telha, a gente coloca em torno de 1 a 2 dedos no fundo do vaso para fazer a drenagem. A posição da muda. Sempre observar onde está o broto. Esse broto vai originar outro pseudobulbo. Então a gente coloca numa posição aqui que tem espaço, um espaço aí de 3 a 4 dedos para essa planta continuar crescendo. Deixa eu mudar de lado aqui para mostrar o substrato. O substrato que a gente utiliza para as orquídeas epífitas, né? Esfagno misturado com carvão aqui, e casca de pinos. Então é um mix, ele tem um ponto de umidade ideal. A orquídea não fica nem muito seca, nem muito molhada. Mantém a umidade ideal, um ponto bom. Você vai colocando esse substrato novo, ajeitando a planta, tomando cuidado com o broto, né? O nível não pode afundar muito, não pode ficar muito para cima. Aqui, ó, tem o nível certo. Não pode apertar muito também, tá? Aqui é só completar os espaços vazios, deixar a planta desta forma, tá? Está feito o replantio de uma catleia. Veja que a gente não tampa broto, a gente não tampa aqui o rizoma da planta, ela fica no nível, tá? É dessa forma o replantio de uma orquídea epífita. O pessoal às vezes compra, né, uma orquídea florida e depois para replantar é dessa forma, é bem simples. É só encontrar um substrato adequado. Lembrando que a casca de pinos ela deve ser tratada para não conter tanino, que o tanino é tóxico para as orquídeas. Você pode utilizar outros materiais como substrato. Existem várias alternativas. Chip de coco, outros materiais, casca de macadâmia.
Mas o que a gente utiliza aqui, que a gente obtém resultado excelente, é essa mistura. Doutora Cibele, vamos falar agora sobre a irrigação. Conta pra gente como devemos proceder com as regas de uma orquídea. Uma das principais dúvidas de quem cultiva orquídeas, né, é acertar a irrigação. Como molhar as orquídeas? Qual a frequência? Qual a quantidade de água? Qual a maneira certa de molhar as orquídeas? Depende. Se você cultiva orquídeas de forma por hobby, né, como colecionador, você tem pequena quantidade, você pode molhar com uma mangueira mesmo, de forma manual, com regador. Se você cultiva em escala comercial, é muito comum o uso de aspersores, né, molhar grandes áreas, os aspersores que molham de forma homogênea. Mas o ponto principal aí é a frequência dessas regas, né? Você vai molhar até o escorrimento total da água, para garantir que molhe todo o substrato, não só a superfície. Mas a cada quantos dias fazer isso? É a principal dúvida das pessoas que compram suas orquídeas e acabam matando elas afogadas. É o que acontece, acaba causando podridões. O excesso de água em orquídeas é uma das principais causas de doenças. Então, pessoal, uma dica muito simples. Coloque o dedo no substrato e sinta a umidade. Se você sentir que está úmido ali no meio, é um sinal de que não precisa molhar a sua orquídea. Então isso depende muito do tipo de vaso. Olha, esse aqui é um vaso plástico, com um chip de coco aqui dentro como substrato. Então vai ficar úmido. No inverno, por exemplo, você vai molhar a cada 4, 5 dias. No verão, um dia sim, um dia não. Essa frequência varia. Agora olha essa orquídea aqui, uma Sophronites. Ela está cultivada num nó de pinho. Um toco de madeira, que você molha e já escorre. Então não fica muito úmido. Precisa molhar todos os dias. Então cada forma de cultivo exige uma forma de irrigação, uma necessidade de água. Olha essa daqui, é uma Pleurothales, uma micro-orquídea, está cultivada num vaso de cerâmica. Então, vai perder água com mais facilidade, porque os vasos de cerâmica, eles permitem essa porosidade maior, que a água escoa com facilidade. Todos os vasos devem ser perfurados para que a água escoe, não devem ser vasos com o fundo fechado. Olha essa daqui, uma Phalaenopsis, num vaso plástico, com substrato que drena bem, que é a casca de pinos, com esfagno e carvão vegetal, substrato ideal. Existem vasos transparentes, vários tipos de vaso. Você vai escolher o que tiver mais acessível na sua região, mas lembre-se que a irrigação deve ser feita somente quando o substrato estiver seco. Agora, falando de adubação, conta pra gente como deve ser feita a adubação das orquídeas. As orquídeas, como todas as outras plantas cultivadas, elas também necessitam de nutrientes. Por isso se torna essencial para um bom cultivo dessas plantas fazer uma adubação regular. A regra de ouro é: adubação de orquídeas é pouco e sempre. Lembre-se que na natureza elas não absorvem grandes quantidades de adubos, de fertilizantes. As orquídeas nativas elas crescem no seu habitat sem receber nenhuma adubação artificial. Elas sobrevivem somente com os restos vegetais que vão caindo ali, os detritos que ficam nas árvores. As orquídeas aéreas, epífitas, elas sobrevivem dessa forma. Então, quando você está cultivando orquídeas em vaso, de forma artificial, né, o cultivo seja por hobby ou seja de forma comercial, você deve fornecer os nutrientes, seja por adubos químicos, forma adubo químico ou adubo orgânico. Então vou mostrar aqui alguns fertilizantes que a gente utiliza no dia a dia, que podem ser encontrados com facilidade. O fertilizante foliar, existem várias formulações, né? 9, 45, 15, 10, 30, 20. São fertilizantes que têm mais fósforo para estimular a floração nas orquídeas. E eles são utilizados por via foliar. Como que é? São dissolvidos em água e misturados e pulverizados nas folhas, com uma frequência aí, uma vez por semana, normal. Mas a quantidade, lembre-se, pouco e sempre, para evitar excessos, porque o excesso também causa prejuízos. Outro tipo de fertilizante, muito comumente utilizado no cultivo de orquídeas, são fertilizantes de liberação lenta, conhecidos como Osmocote, Basacote. São fertilizantes comerciais que liberam os nutrientes aos poucos, conforme você coloca no vaso, ele vai absorvendo água, é um adubo encapsulado e vai liberando os nutrientes.
E existe também fertilizante orgânico, como é o caso do bokashi. A gente pode dizer que ele é um adubo biológico, porque ele é fermentado, ele tem micro-organismos e tem todos os macro e micronutrientes, quando a receita é feita de forma correta, né? Quando é colocado aqui uma colher do lado do vaso, a cada 2 meses, ele fornece esses nutrientes à planta lentamente. E é uma das formas também de manter a planta bem nutrida. Bom, cada um faz a adubação do seu jeito. Hoje em dia é muito comum fazer adubação caseira, usando restos de vegetais, o que se tem em casa, água de arroz. Você pega na internet, tem vários vídeos mostrando. O importante é fornecer algum nutriente, mas evite excessos e evite deixar a orquídea desnutrida, né? Porque ela não vai ter uma floração adequada, não vai ter um crescimento adequado. Então, às vezes você compra uma orquídea e depois de algum tempo ela não floresce mais na sua casa. E você não entende, mas na verdade é porque onde ela é produzida, em orquidária comercial, eles usam esses fertilizantes. Usam fertilizantes para ter um crescimento rápido e adequado. E aí quando você leva para casa, você não aplica mais nada de fertilizante. Então ela para o crescimento, começa a decair, e aí sim você não consegue mais cultivar ela de forma adequada e pode até perder a muda por falta de adubação. Doutora Cibele, conta pra gente agora quais são os outros tratos culturais necessários para a adequada manutenção de uma orquídea. E a poda, como é que é? Como é que ela pode ser feita? Feito o replantio, feita a adubação e feita a irrigação de forma adequada no cultivo das suas orquídeas, vai chegar a hora tão desejada que é a floração. É para isso que a gente cultiva as orquídeas, para obter flores para encher os olhos, né? Então, existe um trato cultural que você pode fazer, é bem simples, chama tutoramento das flores, né? Um trato aqui para deixar melhor o posicionamento das flores. Você pode utilizar uma estaca de bambu, é bem simples, né? Fixar no vaso. Aqui. Evitar que a flor quebre, que ela fique balançando, né? E tudo mais. Então a gente faz aqui com o amarrilho, prende a parte que floriu. Vou mostrar aqui. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a flor pode quebrar se você não tiver habilidade. Aqui a gente amarra o pseudobulbo, né, quando saiu a inflorescência. Porque às vezes a flor não sai virada para o lado, ela fica meio tombada, caída. A gente faz isso. Vou mostrar aqui para melhorar a posição da flor. E também o transporte, às vezes você quer levar o vaso para outro local e vai ficar balançando até quebrar. Então aqui você vem com um arame encapado, um arame que ele é próprio para fazer isso. Ele não machuca a flor, tá? E ele é firme, que você encontra com facilidade. Tem a hora do dia que é melhor também para fazer isso, evitar fazer na hora do frio, tem que ser nas horas mais quentes, que a flor tá mais flexível. Você movimenta ela aqui, ela não vai quebrar. Aqui o tutoramento. Tá vendo? Você deixa a flor numa posição mais visível, né, para chamar mais atenção. Coloca as flores mais à vista. Isso é bem simples, todo produtor faz para transportar. E você pode fazer na sua casa também, quando as flores estão abertas. Olha aqui, a catleia está estaqueada. Esse é um dos tratos culturais, além do replantio, adubação e irrigação. Aí também, olha, vem a parte das ervas daninhas, que você deve retirar do substrato. É comum, pode acontecer, de germinarem ervas daninhas nos vasos. Você vem e retira manual. É impossível usar herbicida, tá, pessoal? Não pode. Então tem que ser de forma manual mesmo. A eliminação dessas ervas daninhas. Outra coisa, outro trato cultural extra que a gente pode fazer é a limpeza das partes que já floriram. Então aqui, olha. Cortar essas partes secas. Não se faz poda em orquídeas. Jamais. A gente só retira partes secas. Aqui, essas brácteas que protegem os pseudobulbos, elas podem ser esconderijos de cochonilhas. Então a gente vai retirando, faz uma limpeza. Fica melhor, né?
a aparência da sua planta, tá? Mas sempre cuidado, olha, aqui onde a planta está florida, nesse pseudobulbo, a gente não vai retirar essa bráctea, porque ela ainda está verde, e aqui de baixo, olha as raízes, você pode quebrar a gema que está protegida aqui. Então a gente só tira mesmo as que estão secas, tá? Esse é um trato cultural que você pode fazer, mas nunca se faz poda. Doutora Cibele, vamos falar um pouquinho agora sobre pragas e doenças, porque isso é uma preocupação de todos, né? Então, conta pra gente, que preocupação devemos ter com o ataque de pragas e doenças? Como proceder quando isso acontecer? Infelizmente, as orquídeas estão sujeitas ao ataque de pragas e doenças. Por que isso acontece? Praga e doença. Primeiramente, se o ambiente de cultivo for inadequado, a iluminação, o espaçamento entre as plantas, são fatores que vão prejudicar o cultivo e com isso as plantas ficam sujeitas ao ataque das pragas e doenças. Adubação desbalanceada, excesso de algum nutriente, falta de algum nutriente também ajuda a planta a ficar doente, tá? Vai decaindo até que a praga, a doença acaba atacando. Irrigação também é o principal fator que causa doença nas orquídeas, podridões, fungos, bactérias. Excesso de água é uma das causas que vai favorecer o surgimento de patógenos, né, os fungos e as bactérias que vão atacar as orquídeas. A gente podia fazer uma lista aqui enorme das principais pragas que atacam as orquídeas, incluindo as cochonilhas, os pulgões, tríplices, percevejos, lesmas, caramujos, tem muitos. Mas eu vou mostrar aqui a principal praga das orquídeas, que é a cochonilha. Para quem não conhece, aqui está a cochonilha. Olha, é uma colônia de cochonilha. É um inseto pequeno, minúsculo, né? Ele vai formando colônias e ele suga a folha. Olha a aparência da folha. Ele fica na parte inferior da folha, também em pseudobulbos, fica escondido geralmente e vai sugando a planta. E se você não tratar isso, você perde a planta toda, tá? Porque ele vai formando colônias e a planta acaba morrendo. Como resolver esse problema? Muito fácil. Existem inseticidas que são usados em escala comercial, mas eu vou aqui mostrar uma receita caseira, como você vai proceder. Cochonilha, faz uma solução, uma calda com sabão de coco e água. Mistura bem, vem com uma escovinha aqui e retira, manual mesmo. Você limpa tudo, tá? Não vou fazer aqui, mas é super simples. Retira com sabão de coco uma escova. Limpa tudo. O sabão ele forma uma película ali, você pode colocar óleo mineral também para ajudar a formar essa película. E com isso a planta já fica mais limpa. E você repete isso a cada 15 dias, porque a praga vai atacar de novo, né? Se você não mudou a forma de cultivo, o ambiente de cultivo, a praga vai voltar. Lembre-se que a causa da praga, da doença, sempre está no ambiente de cultivo, tá? Aqui, mostrar uma das principais doenças também nas orquídeas. Olha aqui, a canela seca. Veja, um pseudobulbo, aqui verde, mas a parte da base aqui, onde era para a planta brotar, está contaminada. O que você deve fazer, né? Eliminar essa parte. Sempre que a gente tem a parte doente, a gente vem aqui com uma tesoura esterilizada e corta, tá? Faz uma limpeza. Porque essa parte aqui não vai brotar mesmo. Ela já está danificada, né? A canela seca. Isso aqui é ataque de fungo. Provavelmente por excesso de água, substrato velho, a planta vai ficando assim, debilitada. O que fazer onde você cortou, né? Sempre bom pegar aí um cotonete com canela em pó. A canela ela tem uma ação antifungo, então você vem aqui na parte que foi cortada e aplica canela em pó para evitar a entrada de outros patógenos, tá bom, pessoal? Isso ajuda bastante. Então essa é uma das principais doenças das orquídeas, né? Podridões causadas por fungos, né? E temos também bactérias. Doutora Cibele, vamos falar um pouquinho agora sobre algo que enche os nossos olhos e também brilha também em qualquer ambiente quando se trata de arranjos florais. As orquídeas, elas se prestam para fazer um belo arranjo floral em um ambiente. Nós queremos saber também quais são as plantas aí que elas formam uma composição adequada. Quais são essas plantas? As orquídeas podem ser utilizadas como arranjos florais.
elas por si só já formam um arranjo. Hoje é muito comum a utilização de vasos de orquídeas para decoração de casamentos, formaturas, festas. De forma geral, é agradável, é elegante se ter um vaso de orquídea no ambiente, seja na própria casa, seja em festas. Elas estão sendo muito utilizadas. Não como flor de corte, mas sim como flor de vaso. O próprio vaso é levado para o ambiente, faz-se um arranjo com cachepôs, alguns enfeites, mas elas por si só já formam a decoração do ambiente. Elas não precisam estar em combinação com outras plantas, né? A beleza das flores e a parte vegetal já é o suficiente para formar o arranjo e a decoração. Doutora Cibele, eu quero agora que você deixe as suas considerações finais. Também deixe os seus contatos para que as pessoas possam até mesmo visitar o seu orquidário, que é maravilhoso, lindo, vale a pena. E também lá adquirir também as mudas, os vasos. Conta pra gente tudo aí. Então, com a experiência que eu tenho nos últimos 15 anos cultivando as orquídeas, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa nossa conversa do cultivo de orquídeas. Essas plantas, elas têm um diferencial que permitiu o cultivo em escala comercial, como vocês podem ver, hoje tem orquidários especializados no cultivo de orquídeas. As pessoas podem adquirir orquídeas em feiras, exposições, floriculturas, gardens, supermercados, e mesmo as pessoas que moram em regiões mais distantes, onde não há o comércio direto dessas plantas, devido à estrutura resistente que as orquídeas têm, que elas conseguem armazenar água e ficar vários dias, né, sem receber água, elas são resistentes, elas têm reservas, né? Então a pessoa, mesmo que mora distante, ela consegue comprar uma orquídea pelo mercado online e receber a planta intacta em casa por transportadora, embalada, né? Hoje temos essa facilidade que melhorou muito o mercado de orquídeas e a disseminação, né, do cultivo dessas plantas tão apreciadas no Brasil. Bom, gente, é isso aí. Realmente, eu quero agradecer mais uma vez, doutora Cibele, por essa belíssima entrevista. Realmente você passou para nós um curso de como cuidar de orquídeas. Maravilhosa a sua explicação, você é didática. Eu tenho certeza que as pessoas de casa aí devem ter adorado, porque isso realmente foi um curso de como cuidar de orquídeas. Muito obrigada, doutora Cibele. Para você que não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva no canal e também que compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também em suas redes sociais. Eu peço a você que também, por favor, se inscreva no canal. Que você tenha um ótimo final de semana e eu aguardo você aí na próxima semana com mais 2 novas entrevistas. Uma delas, nós vamos falar sobre o uso do boro em culturas, é com o Eduardo, um pesquisador da Agrovante. E a outra nós vamos estar entrevistando um pesquisador, um professor da Unesp de São José do Rio Preto, o doutor Reinaldo Ferres. Ele tem como hobby fotografar aves. É encantador o projeto dele. Eu espero vocês então na próxima semana no canal Quest Interativo. Um forte abraço e até mais!